Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. A convenção republicana coincidiu com uma nova explosão de protestos e distúrbios por causa de mais uma abordagem policial a um homem negro considerada excessivamente violenta em Kenosha, Wisconsin. A campanha de Donald Trump procura qualificá-lo como o presidente da lei e da ordem e associar Joe Biden e os democratas ao caos e ao radicalismo de esquerda. Para analisar a disputa presidencial nos Estados Unidos, está com a gente o Clifford Young, presidente da Ipsos, empresa de pesquisas de opinião e análise de mercado em Washington. Clifford, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CNN Mundo. A Ipsos, a sua empresa, acaba de divulgar uma pesquisa muito reveladora que mostra que a convenção democrata, na semana anterior, não contribuiu para a intenção de voto ao Joe Biden. Ele continua estacionado 7 pontos à frente do Donald Trump, 47-40. Em 2016, tanto a Hillary Clinton quanto o Donald Trump ganharam 4 pontos percentuais a mais depois das suas respectivas convenções. O que isso revela sobre a estratégia democrata, Clifford? Eu acho que nós estamos num contexto muito diferente do que no passado. É uma situação, uma sociedade extremamente dividida, polarizada. Então, não houve muita expectativa de um impacto das convenções como no passado. Em média, como você estava dizendo, em 2016 houve um impacto de 4 pontos, vantagem. Antes disso, você teve em torno de 5 a 10 pontos de impacto, assim. Mas esse ano não, em parte porque é uma convenção virtual e diferente do que no passado. Mas mais importante do que isso, é uma sociedade extremamente polarizada. Quase a população inteira já decidiu, ou seja, a favor ou contra Donald Trump. Essa é a nossa realidade hoje em dia nos Estados Unidos. Isso explica muito essas convenções que a gente acaba de assistir, na verdade, tanto os democratas quanto os republicanos reforçando e quase radicalizando nas suas posições, seja mais à esquerda, seja mais conservadora, em vez de disputar eleitorado. O que o Clifford está nos dizendo é que não existe muito eleitorado para ser disputado. E nesse sentido, como que você acha que as duas convenções se desenvolveram? Quem que você acha que foi mais eficaz nessa busca para fazer com que o eleitorado vá votar ou no dia 3 de novembro ou antes pelo correio? Eu acho que as duas convenções eram extremamente eficazes, assim, realmente enfatizando o discurso do próprio partido. Então, a Convenção Democrática enfatizou o quê? A união da sociedade, que é um ponto importante, uma questão de igualdade racial, igualdade econômica, que são temas historicamente democratas, assim. Por outro lado, você tem um partido republicano que vem mudando ao longo do tempo, e muito menos um partido de um governo pequeno, a gente fala em inglês small government, é muito mais um partido de uma agenda cultural. Ou seja, os pontos enfatizados são, como você já falou, da lei é da ordem, que é muito importante, ou seja, contra caos. Uma questão de recuperar uma sociedade que não existe mais, uma sociedade nostálgica, mais branca, contra os imigrantes, contra as coisas diferentes. É um partido mais rural do que urbano. E esse foi o foco principal da ação, republicana. Ou seja, os dois partidos empatizando seus próprios discursos com pouca coisa no meio. Ou seja, não tem muito eleitorado que fique no meio mais aqui nos Estados Unidos. Quanto a um eleitorado que ainda possa ser disputado, a gente tem os 6 estados que são considerados, né, estados
em disputa, nos quais 5 o Biden está na frente, mas tem também o eleitorado dos subúrbios, né? O pessoal de classe média alta, que mora nos arredores das cidades, que ajudaram a eleger o Trump em 2016, ajudaram os democratas a formar maioria na Câmara dos Deputados em 2018. Como que, sobretudo, o Trump está tentando recuperar esse eleitorado? Você está falando exatamente o que aconteceu em Lorival em 2016. O Trump ganhou os subúrbios, os brancos da classe média, em estados como Wisconsin, onde houve essa abordagem policial. Nesse momento, Michigan e Pennsylvania, que são os 3 estados mais importantes nesse momento, esses swing states, esses estados volantes, assim. Ele ganhou em 2016 por causa, de novo, uma visão mais de lei e ordem, de estabilidade, assim, do contrabalanço contra uma sociedade em mudança. Ele perdeu em 2018 muito dessa eleitorado, por quê? Por causa do comportamento dele, especialmente contra mulheres, ou seja, uma abordagem acima, menos igualitária a respeito do gênero, sim. Ele está tentando recuperar esse eleitorado que vai decidir, na minha opinião, essa eleição. Como? De novo, enfatizando o fato que os subúrbios estão sendo invadidos para os outros, assim, pelos outros, assim, que a necessidade de ter lei e ordem para de novo, contrabalancear contra o caos, sim. Essa vem sendo o foco dele, do discurso dele, e, de novo, ele precisa dos subúrbios para ganhar essa questão. Em relação à economia, evidentemente, a economia saiu dos trilhos por causa da pandemia. Você acha que o eleitorado americano interpreta que o governo Trump não respondeu bem à pandemia ou que a pandemia era uma tragédia inevitável? Exatamente. É uma pergunta interessante, porque depende, né? O eleitorado dele, os republicanos, enxerga a economia nesse momento, a queda econômica, assim, sendo um problema existencial que vem de fora. É um ato de Deus, quase, assim. É um vírus que criou um caos. Portanto, não é culpa do presidente ou qualquer governo por causa dessa situação. O resto do país, ou seja, os democratas independentes, não. Eles culpam fortemente o governo do Trump por não enfrentar de forma forte, decisiva a questão da pandemia por um lado, E é assim, de novo, nós estamos falando sobre 2 Américas, 2 visões narrativas totalmente diferentes, oposto. E aí você acha que ainda existe algo que pode acontecer até novembro que mude esse cenário? Você acha realmente que o Joe Biden é o favorito nessa eleição? Eu acho que nesse momento ele é o favorito, sim, o Joe Biden é favorito. Claro que eu acho que a probabilidade da vitória dele é mais perto de 50% do que 90%. Essa eleição vai ser decidido por que exatamente? No último caso, quem vota? Então, a estratégia do Trump é convencer seu eleitorado a votar e outro eleitorado para não votar e vice-versa. Então, de novo, não há muito eleitorado indeciso nesse momento. Então, pessoas já decidiram faz muito tempo. A grande questão agora é como eu vou convencer meu pessoal, meu time, a votar em mim no dia da eleição ou antes da eleição, porque nós estamos voto por correio ou em outras maneiras. A gente está estimando que algo em torno de 50% ou mais da população vai votar antes da eleição. Mas, de qualquer jeito, como eu vou convencer minha base a votar em mim? Essa é a questão. Num ano tão atípico como este, por causa da pandemia, realmente é um elemento de grande imprevisibilidade. Clifford Young, presidente da Ipsos, diretamente de Washington,
Muito obrigado por participar aqui do nosso CNN Mundo. Muito obrigado, Lorival. Bom, o CNN Mundo termina aqui. Para assistir às edições anteriores do nosso programa, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube e clique em CNN Mundo na grade digital. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.